Boa noite para todos. Boa noite. Muito agradecido estou pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante e que passa muitas das vezes percebido devido à obviedade que é em nossas vidas. Ter a prece, falar da prece, pensar os mecanismos da prece é algo que no dia a dia às vezes esquecemos a força, a magnitude que tem para cada um de nós que somos filhos de Deus, que contamos com esse recurso como uma forma de obter o alimento espiritual, além do alimento do corpo físico. Podemos considerar a prece como um mecanismo que nós, espíritos, movimentamos para conseguir o alimento espiritual que tanto necessitamos para a nossa evolução. Então vamos adentrar no tema, e aí colocando a projeção, nós falaremos sobre esse poder da prece no contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que diz: pedi e obtereis. Falaremos sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. Então essa é nosso eixo de reflexão. Falaremos um pouco de André Luiz, Emmanuel, do Livro dos Espíritos, mas sempre em torno desse capítulo que nós adentraremos. Então, para começar, sendo uma palestra musicada, eu vou tomar a liberdade aqui de iniciar essa canção. Quem souber pode acompanhar. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Então a prece é essa luzinha que nós acendemos na caminhada de nossas vidas. E que bom que vocês estão aqui hoje, porque a competição foi dura, hein? Porque hoje, dia dos namorados, e para vocês estarem aqui buscando essa reflexão, então parabéns para vocês pela busca, pelo pendor, e refletir também que a prece também é um grande presente para a sua namorada, para o seu namorado, para a sua noiva, para o seu noivo, para o seu parceiro, para a sua parceira. Porque quem
realiza a prece uns para com os outros, oferece uma força tamanha, e é uma força silenciosa. Ela não tem show pirotécnico, ela não tem... Algumas pessoas têm a evidência de poder constatar as luzes, as pétalas de luz que caem durante uma prece, mas a maioria de nós não tem esse recurso, nem a necessidade, porque feliz é aquele que crê, sem necessitar ver, mas sobretudo compreender. E a doutrina espírita, ela está aqui para nos ajudar a compreender por que fazer a prece e como a prece ocorre. Então, o que é a prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em contato, em comunicação com ele. Extraído da pergunta 659 do Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. A prece é uma comunicação, é um ato de humildade da criatura para com o Criador. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos reconhecendo que existe uma força maior do que o nosso próprio ego. Uma força incomparavelmente grandiosa, inteligente, que pode nos auxiliar em todos os momentos da nossa caminhada. O que acontece é que muitas das vezes não queremos orar, talvez pelo orgulho de querer fazer tudo sozinho. E assim o indivíduo que leva a vida achando que está sozinho, realmente sente uma grande solidão. E não à toa que o mundo hoje está com muita incidência de tristeza, de depressão. Por quê? Porque mostra o adoecimento da nossa humanidade. Os tempos são chegados. É necessário que nós venhamos a despertar essa humildade de reconhecer: eu errei, eu posso me corrigir minha rota, e não necessariamente desistir da caminhada por causa de um fracasso que acomete a todos nós. A prece, ela é força para nos ajudar a erguer a cabeça diante das lutas do nosso dia a dia. E para que serve a prece? A prece, as três coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Na mesma pergunta 659. É possível nós louvarmos a Deus: Senhor, obrigado pela criação, pela grandiosidade desse universo. Senhor, reconheço os seus atributos, o seu poder, a sua mão estendida sobre minha vida, que o Senhor tudo pode, e sem o Senhor eu nada sou. Se o Senhor parasse de pensar em mim por um segundo que fosse, todo o universo deixaria de existir. Então, o seu pensamento constante ao meu respeito me dá vida eterna e também me permite crescer em uma luz cada vez maior. E essa caminhada não sabemos o final, mas deve ser muito bom tudo que iremos descobrir. E a prece é uma forma de nós buscarmos a introspecção, e aí nós conseguimos louvar a Deus, reconhecer, fazer silêncio, reconhecer os atributos do Pai, que esse Pai que também é mãe, ou seja, ele chama de Pai, mas é a mãe divina, é o ser. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quantas vezes nós focamos apenas no pedir? Ou não, né? A maioria de nós agradece mais do que pede, certo? Estou vendo aqui um rosto ruborizado, pessoa já escondendo a cabeça, porque identificou. Geralmente, quando a gente está nessa caminhada, a gente entrega mais as oferendas, que nem o espírito primitivo, né, das primeiras tribos, oferecia sempre coisas para pedir que houvesse fartura na estação seguinte,
que houvesse proteção contra os inimigos, mas muitas das vezes esquecemos de agradecer, de reconhecer esse poder no nosso dia a dia, sem a necessidade da enfermidade, sem a necessidade dos problemas, para reconhecer essa força. Ouço Deus. Para a gente conseguir, no movimento da prece, louvar a Deus, é preciso admirar a beleza. O significado da palavra beleza vem Bet-El-Zah. Significa o lugar onde Deus brilha. Então, tudo que desperta uma beleza dentro de você é a sua constatação de que ali existe Deus. Não quer dizer que nunca houve Deus onde você não admirou uma flor. Se refere ao fato de você parar um pouco, olhar para uma flor e você ser tomado de um sentimento que traduz uma beleza. Naquele momento que você identificou a beleza em algo, no seu noivo, na sua noiva, no dia dos namorados, numa surpresa de um presente, ali existe Deus. Naquele rompante de admiração e aquela beleza que te traz uma alegria, ali tem Deus. E quantas vezes nós só ficamos presos àquilo que nos falta, e esse ciclo de insatisfação vai crescendo dentro de nós, roubando a alegria e roubando toda a beleza. Quem aqui nunca se identificou com essa fala? Quem aqui não se viu um dia preso em um ciclo de insatisfação que roubou toda a alegria de viver e que te exigiu uma modificação da sua postura mental? A prece, ela é a oportunidade de mudar a sua postura mental e de poder então ver uma saída, uma solução que vem dos altos para algo que você estava dando ponta e murro de fato, né? Murro e ponta de fato, isso. Troquei a ordem dos fatores. Então vamos à canção. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor do ciclone bravio. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus, vejo Deus, sinto Deus. Até mesmo para nós conversarmos com amigos, nós precisamos ter uma escuta ativa. Não é só querer falar, uma relação, uma comunicação, uma ação em comum. Como o próprio nome diz, comunicação é ação em comum. Não se faz uma comunicação sozinho.
ou um monólogo onde você só pede e você não para a contrapartida de escutar Deus. A prece você leva purgativas, às vezes você esbraveja com Deus na prece, que acontece isso. Quem é que já esbravejou com Deus? Quem é? Ele pode levantar a mão, porque é uma coisa humana. Quem já esbravejou? E aí quem depois de esbravejar falou assim com Deus: Deus, não escuta nada do que eu falei, tá? Foi só para botar para fora mesmo. Só foi só um desabafo. Senhor, se o Senhor fizer aquilo que eu esbravejei, nossa, estou lascado. Então passa a borracha, porque eu quero aprender a ser mais humilde. Eu quero aprender a ser mais paciente. Eu quero aprender a ser mais tolerante. Eu quero aprender a esperar o seu tempo, não o meu. Mas às vezes eu esbravejo com o Senhor querendo que seja no meu tempo. Mas eu paro para pensar e começo a identificar a insensatez dos meus pedidos, das minhas rogativas. Então, continuando na nossa reflexão, para a gente falar de prece, dos mecanismos da prece, nós precisamos falar de pensamento, porque sem pensamento não há prece. O ato de pensar, você pensa, você emite uma vibração que alcança determinada criatura ou criador. A comunicação dos espíritos se dá pela transmissão do pensamento. Conforme a animação, nós temos que o transmissor que coloca o seu pensamento no fluido cósmico universal, e temos um receptor. Em toda a comunicação nós temos um transmissor e um receptor que vira e mexe, troca a ordem. O receptor se torna transmissor e o transmissor se transforma em receptor. E essa comunicação se dá mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, uma comunicação sofisticadíssima que só um ser inteligente poderia ter concebido. Nós ainda estamos tentando no 4G, 5G, tem gente falando de 6G, sendo que a comunicação que Deus nos permite enquanto espíritos, ela é infinitamente superior a toda a capacidade humana de comunicação atual aqui no plano físico. E o que acontece quando eu faço uma prece? Você está no seu aposento, faz uma prece, pensa em Jesus, e aí você começa a conversar com Deus, se concentra e coloca ritmo na sua prece, nas palavras encadeadas de sentimentos que emanam uma vibração. Essa vibração, nosso perispírito, nosso corpo espiritual, ele vibra. Essa vibração, ela se propaga não no ar, conforme esse plano físico, mas se propaga no fluido cósmico universal, que é um fluido que permeia todos os universos, onde o pensamento ele chega num átimo em frações de milésimos e milésimos de segundo. Eu penso em Jesus, ele pode estar em qualquer lugar desse universo, e assim que eu penso, esse pensamento ele chega. Não é nem uma questão de local, não existe perda de sinal. O seu pensamento ele chega, ou seja, a sua prece tem resposta. Toda prece ela gera uma reação, toda ação tem uma reação, toda prece gera uma resposta do Criador, através também dos seus anjos de guarda, através de toda a hierarquia espiritual, que também é intuída no seu íntimo a vir a lhe socorrer no momento mais difícil, até mesmo a intuir um encarnado que pode naquele momento estar passando perto de você, que pode lhe ajudar talvez a não tirar a própria existência. Deus, ele acaba ajudando as criaturas através das próprias criaturas. Ele está dentro de nós, mas a nossa surdez é tão grande, espiritual, que é necessário até mesmo nós nos
nessa relação uns com os outros, percebemos que ali, naquilo que você fala para mim, existe a providência divina. E eu escuto e eu posso compreender que na tua orientação para mim, existe a providência divina. Que através de um olhar, uma placa que seja de uma loja que fala, Deus te ama, eu posso naquele momento exato precisar ler aquilo e eu posso compreender a providência divina ali. E a prece, nós podemos reconhecer, Senhor, existe a tua providência, o teu amor me sustenta, me ampara. Já falamos sobre, eu não exibi, né? Não foi, acabou que não foi a projeção, mas está aí, a vibração. Aqui você tem a criatura humana encarnada emitindo ondas, ondulações, e que são captadas por espíritos que estão ali naquela mesma sintonia. O pensamento nosso, ele sintoniza. Se o teu pensamento é ruim, os espíritos que estão naquela sintonia de maledicência, de maldade, de perturbação, irão aglutinar pensamentos e estarão ligados a você. A prece é a vibração contrária, uma vibração excelente, que a criatura, ela faz o esforço, a concentração, a sinceridade, então emana as melhores vibrações que são captadas pelo teu anjo de guarda, pelos falangeiros de Bezerra de Menezes, de Maria. Uma prece de uma mãe, vocês acham que tem poder? Muita coisa. Muita coisa, né? Ou não? E não existe prece sem resposta. E a mãe que ora pela sua família, pelos seus filhos, obtém resposta. Geralmente a prece de uma mãe, ela rompe as portas do céu, por causa da rogativa sincera, do amor mais puro que já passou pela terra, que é o amor de mãe, que é personalizado pela figura de Maria, que é mãe de toda a humanidade, e o amor evidente do Mestre Jesus por nós. Já falamos sobre o veículo do pensamento. Se o ar é veículo do som, o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. A física está estudando as partículas subatômicas, quarks, partículas menores estão sendo descobertas, e aí quando você vê o físico que está manipulando essas partículas, percebe que ela se transformou em energia. Ou seja, não se sabe quando ela está como partícula, como energia, e aí o materialismo leva um baque ao perceber de que esse plano não é tão concreto como se imaginava. Então estamos inseridos no universo que é pura energia, e a prece é movimentar as forças da alma. Nós emitimos forças do nosso ser endereçadas a Deus, e em resposta envia, nas palavras de André Luiz, elementos força que socorrem a criatura humana. Esses elementos força, eles acabam nos energizando, eles acabam nos nutrindo. Esse é o maná divino, é o alimento espiritual que somente o ato da prece pode nos oferecer. No fluido universal estão mergulhados todos os seres encarnados e desencarnados. Então essa história de que a prece não foi escutada não tem como ocorrer. Essa prece ela chega, mas a questão é qual é o tipo, qual é a qualidade da prece que nós estamos emanando. E o fluido universal recebe da vontade uma impulsão, e as suas vibrações se estendem ao infinito. Ou seja, a nossa vontade não é você deixar... Vou fazer uma pergunta aqui. Quem deixa para fazer a prece, conversar com Deus 5 minutos antes de dormir, ou já deitar na cama para dormir? Quem aqui deixa para o último momento? Agora, vocês já dormiram fazendo uma prece? Então assim, às vezes, se você deixa o melhor momento do seu dia para conversar com quem você ama, por que você deixa o último
minuto do seu dia para conversar com Deus, sendo que você às vezes tem demandas que são emergenciais. Essa conversa com o nosso Pai Criador a gente deixa no último minuto, ou seja, a gente não dá o tempo, a qualidade dessa comunicação com Deus. E aí a gente pergunta por que a nossa prece às vezes parece que não chega, ou talvez aquilo que a gente peça não seja um bom pedido. É importante a gente analisar isso. Deus, é como se Ele desse um gap de dias ou semanas daquilo que você está pedindo para aquilo que efetivamente ocorre, para te dar tempo para repensar nos seus próprios pedidos. Você pede auxílio financeiro, ganhar muito dinheiro, peça a força motriz dentro de você para trabalhar para o seu sustento, para o conforto do seu lar. Não peça um recurso de fora que venha a te abraçar ou bater na porta da sua casa. Peça a Deus a força, a inspiração, as ideias para que você possa movimentar para o seu ganha-pão, para que você possa então estruturar a sua família. É diferente a rogativa. Não é pedir um recurso de fora, mas pedir para que Deus possa lhe usar como instrumento em sua própria vida. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, a escada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Mais forte agora. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, a escada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, Jesus. E agradecer sempre a Deus em prece. Existem 3 tipos de agradecimento, de prece de agradecimento. Existe a prece de agradecimento pelo livramento de um mal.
alguma coisa, um acidente que você poderia sofrer, e você percebe aquilo e Deus te livra. Existe o agradecimento que você faz pelo bem concedido, pela resposta à sua prece, pelo bem que lhe é ofertado. E existe um agradecimento que é um pouco mais difícil de entender, que é aquela prece que nós agradecemos pelo mal que nos acontece. Esse talvez seja uma grande reflexão para nós agradecermos o mal que nos acontece. A gente perceber o ensinamento para a nossa história enquanto espírito imortal, que uma experiência ruim que aconteceu que não volta, que pode gerar um novo marco, talvez de um despertar espiritual, de uma busca de estudo, de reflexões. Talvez alguns de nós chegamos aqui no Lar Francisco de Assis, talvez por um mal que nos acometeu, pela doença, pelo não perdão de uma situação. E aqui no Lar Francisco de Assis nós descobrimos elementos força para perdoar, para superar uma enfermidade, para poder lidar com as situações que já aconteceram, que ainda continuam existindo dentro de nós. É talvez aquilo que alguém fez e que já passou mais de 5 anos e você ainda encontra essa pessoa em espírito. Ou seja, você não vê fisicamente, mas todo dia você acorda com aquela sensação, e é como se você jantasse com essa pessoa, como se você ainda estivesse brigando no astral, no mental, nos planos diferentes da existência do espírito. E o agradecimento é uma forma de reconhecer que, Senhor, se por algum motivo eu necessitei expiar algo com essa situação que o Senhor permitiu, que não foi sem a anuência da tua vontade, se o Senhor permitiu, é de que independente do enredo, independente dos instrumentos, das pessoas que fizeram o mal, ou mesmo se eu errei, é que eu possa então enxergar como eu posso utilizar essa experiência para me movimentar para um polo positivo. E a prece de agradecimento também pode ser para o mal que aconteceu, no sentido de evitar um mal maior na sua caminhada enquanto espírito imortal. Esse talvez seja difícil de compreender nesse momento. Fica como reflexão para cada um de nós, que provavelmente nós já passamos por esses 3 tipos de agradecimento. Agradecimento por algo bom que ocorreu, por um livramento de um mal, ou por um mal que aconteceu para algum objetivo na sua trajetória enquanto espírito imortal. E o poder da prece está justamente no pensamento acompanhado dos sentimentos que dão a qualidade, a energia mental. É o seu pensamento que tem luz. Se você acredita que você precisa orar 10 vezes o Pai Nosso, 10 vezes a Ave Maria, e precisa ser o número exato de vezes, é apenas o teu ritual, a tua forma de se preparar mentalmente para gerar um sentimento em que você tenha essa sensação de que foi ouvido. Porque prece não é a multiplicidade de palavras. Existe um pesquisador, um físico, um geólogo chamado Greg Brady. Ele nos traz informação de que nas suas andanças pelo mundo, ao questionar pessoas de diferentes credos sobre o que você faz, o que acontece dentro de você quando você ora. E aí um monge tibetano deu uma resposta interessante para ele, que quando ele toca o sino, quando ele tem aquele momento de meditação, ele fala: você não vê minha prece. O que acontece quando eu vejo você fazendo uma prece? Não, você não me vê fazendo prece. Você vê aquilo que eu faço fora para gerar um sentimento de paz, de harmonia, que eu considero ser uma prece à divindade. Então,
muitas das vezes nós não conseguimos parar para nos concentrar, para gerar qualidade de sentimento, que essa é a verdadeira prece, não é a palavra. Quando João, ele andava e falava e curava as pessoas, e andarilho, ele, antes de curar, antes de falar sobre Jesus, ele fechava os olhos, ele pensava no Mestre, ele pensava na ceia com os outros apóstolos, nos momentos de amizade, de afeto, e aquilo gerava um sentimento de amor tão grande dentro dele, que aí então, nesse ato de prece, ele se sentia apto a ser o instrumento que Jesus gostaria que ele fosse. E nós também precisamos, nesse momento, esquecer que não é pela multiplicação das nossas palavras que as nossas preces serão escutadas. É pelo teu sentimento, é pela verdade. É você conversar com o filho. É você: não vós sois o Pai magnífico. Se não vem de dentro, falta algo, é uma forma vazia, falta a flor do seu sentimento. É necessário então que a nossa prece não seja ruidosa nem desesperançosa, porque não estaremos oferecendo a flor dos nossos melhores sentimentos, que essa é a verdadeira prece. Então, quando nós buscarmos conforto do nosso lar, que nós, se você tem o hábito de botar uma música, ou sei lá, de dançar, ou de fazer o que quer que seja, a doutrina espírita ela fala que não há necessidade da formalidade dos rituais, mas sim, e você enquanto indivíduo, você tem, né, escuta uma canção, tem aquela, vamos dizer, um protocolo, né? Eu só consigo me concentrar assim, que seja, passa, mas saiba que não é o que está de fora que dá a força da prece, é o seu ato, a tua concentração, o teu passo a passo para você gerar uma quietude interior, e isso poder então extrair esse sentimento, essa vibração de amor que às vezes nos faz chorar, essa vibração que a gente sente: agora sim orei, agora quanto tempo eu não oro desse jeito. Essa é a prece, é a qualidade, e não existe prece mais poderosa do que outra. Existe a sua prece, a sua sinceridade. Deus vai ver, vai colher essa vibração e vai trazer uma contra-resposta para as suas preces, e é a sua verdade que é colocada na prece. Essa sim, você vai receber uma resposta muito clara. É como se você estivesse telefonando com Deus, e aí quando você fica multiplicando palavras, você nem pegou o telefone. Isso nem é prece ainda. E a gente acha que Deus não está respondendo. A gente não para pegar o telefone do nosso coração e falar com Deus. Agora sim, você está conversando, né? Eu estou criando uma analogia do telefone, mas Deus está dentro de nós. Qualidades da prece. No Evangelho, no capítulo 27, nós temos reflexão, lendo com calma depois, cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as seguintes qualidades da prece. A prece, para ter essa qualidade da luz, da força que é desejada, que nós queremos imprimir na prece, nós precisamos ter a humildade, a privacidade, ou seja, não ficar exibindo que nós estamos fazendo uma prece, que somos virtuosos, a objetividade, a misericórdia e a disponibilidade para a autotransformação. A humildade: não vos ponhais em evidência. A privacidade: orai em secreto. A objetividade: não afeteis orar muito. A misericórdia: antes de orar, perdoai. E a disponibilidade para a autotransformação é aproveitar que você está fazendo uma prece, fazer uma reflexão, conforme Santo Agostinho nos pede na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é justamente fazer aquilo que ele fazia ao final do dia, fazer um exame de consciência e verificar se você não poderia ter sido mais gentil com alguém, se você poderia ter agido de uma forma diferente, ou se você se omitiu de fazer o bem que você poderia ter feito naquele seu dia. E isso também é um ato de prece, é uma forma também
de nós nos avaliarmos. E eu queria falar sobre a misericórdia. A misericórdia sobre perdão. Se você acha que você, nos seus aposentos, mesmo que você chore e que você ore com Deus, se você tiver ainda no meio da sua oração, aí vem aquele indivíduo, aquele sacana que me deve dinheiro, aquela pessoa que me disse umas coisas, eu não perdoo de jeito nenhum. Se você, no meio da sua prece, você não trabalha essas questões, não pede a Deus a força do perdão, a sua prece, ela pode, até mesmo o seu ato, ele não está te fazendo bem, porque a tua vibração muda de um jeito, você está jogando o sinal do Wi-Fi para cima. A partir do momento que você não perdoa, você está gerando um movimento de transmissão de pensamento que não é para os altos, é para baixo. E aí muitas das vezes você está orando, mas não está surtindo efeito. Por quê? Porque a tua vibração está permeada de falta de perdão, pela ausência da misericórdia que o Pai pede a todos os seus filhos. Se você é falível, teu irmão também é. Se a gente gostaria de ser perdoado, sem que o outro ficasse exibindo, olha, eu perdoei você, olha, na frente de todo mundo, por que você também não perdoaria? Seria discreto para chamar que vem cá, irmão, deixa eu conversar com você, em particular, não na frente de outras pessoas, porque isso não é justo também, de me achar que eu sou certinho, de falar, de apontar o teu erro, e de, não, vem cá, vamos conversar, não entendi isso, aquilo, resolver o que pode ser resolvido e perdoar. Mas se você ora e pede a Deus para que Ele abra uma porta da sua vida, seja na área financeira, na área da saúde, na área interpessoal, dos relacionamentos, mas se você não perdoa, portas estarão ainda fechadas. E não é por causa de Deus, Ele não tem força e poder para abrir essa porta, não. É por causa do lacre da falta de perdão, que impede que Deus venha agir em departamentos, em setores da sua casa, que Ele não tem permissão de ir ainda. Você não deu essa permissão para Ele. A ausência do perdão é como se você lacrasse um cômodo da sua casa, ninguém olha, ninguém mexe. Deus não vai entrar aqui. Ele pode entrar na sala de estar, Ele pode entrar na cozinha, não vai entrar aqui não. Nesse quarto não deixo ninguém entrar, nem eu estou entrando mais, nem Deus vai entrar aqui. E aí justamente o tesouro que você busca abrir na sua vida está lá dentro daquele cômodo, que você vai deixar ele trancado, e aquele setor da sua vida não vai andar. Isso é uma questão de cordão energético, isso é uma questão que apenas a prece, apenas o ato de humildade, de reconhecer, se eu sou falho, eu tenho que ter humildade de reconhecer que o outro também é, e fazer esse movimento, mesmo que seja hercúleo, de perdão, para que então, aí sim, a espiritualidade possa atuar através da sua prece, trazendo respostas que você espera há muito tempo. Mas isso só depende de você, não é do palestrante que está falando, não. É você levando para sua casa, você que vai refletir e ponderar se você segura a batata queimando, vai continuar não perdoando, ou se você perdoa, e aí então, antes de oferecer a tua oferta a Deus, reconcilia-te com o teu adversário, reconcilia-te para que o peso no seu coração não venha macular a tua prece. E essa é um ponto que eu friso, dentre as qualidades da prece, essa a gente precisa pedir muita força, esforço, para a gente não colocar uma venda nos nossos olhos, orando, e não fazendo aquilo que Deus nos pede, primordial. Reconcilia-te com teu irmão, enquanto caminha com ele, para que no outro plano da vida vocês não continuem sendo adversários uns dos outros, atrapalhando uns aos outros na sua evolução espiritual, que tem a ver com setores da nossa vida, financeira, trabalho, com tudo. A culpa não é do outro, não. Nosso movimento de prece é nosso. Vamos pedir essa renovação a Deus? Aos pés do monte, uma música conhecida de todos. Cantem também. Ou seja, façam esse movimento. Senhor, me ajuda. E vai cantando e vai pedindo.
vai pensando nesse perdão, a misericórdia, que a gente talvez seja o ponto auge da nossa reflexão de hoje, esse tipo de prece. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Do início, O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eis-me aqui, minha dor sereno. o monte é um lugar mais alto do que uma planície, né? Um elevado. Aos pés do monte, aos pés, e você olha para o alto, para o monte, buscando a presença da divindade. Jesus muitas vezes subiu ao monte. Possamos sempre, aos pés do monte, olhar para o Cristo dentro de nós, na nossa
mentalização nas nossas preces e buscar conversar com Ele. Conversar com esse Espírito que Deus nos deixou como modelo e guia. Esse Espírito crístico cuja aura envolve a toda a Terra. A nossa aura deve ser aqui, né? Coladinha com o corpo. A do Cristo, ela envolve toda a Terra, incomensuráveis distâncias. E através dessa grandiosa aura, Ele também escuta as nossas rogativas. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Mas também dá oportunidade do trabalho à hierarquia inumerável de espíritos para também, em nome de Jesus, atuarem na nossa vida, a nos auxiliar. E muitos desses espíritos que vestiram roupagens diversas, como orientais, como caboclos, pretos velhos, como falangeiros de Bezerra, de Maria e tantos outros espíritos que reencarnaram na última existência em diversas localidades, mas que estão aí sendo os mensageiros do Senhor, ajudar as criaturas a adentrar os umbrais, os locais onde dificilmente a maioria de nós teria condição psíquica para adentrar. Então Deus é um Deus de amor, de bondade, que nos concede essa grande força da prece. Já encaminhando para o nosso encerramento, falando dessa energia da prece, já falamos sobre a sua energia ser proporcional ao pensamento e à vontade do emissor. E sobre a prece coletiva, nós temos algumas considerações para falar. Tem ação mais poderosa do que a prece individual devido à união de consciências. E quando todos os violos se associam de coração ao mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Ou seja, não é um agrupamento, né? De repente nós estamos aqui orando e cada um está pensando no feijão que está na panela, nas coisas de fora. É todos em comunhão de pensamento. Não à toa, lá Francisco de Assis recomenda, pede para que seus frequentadores participem da corrente do bem às 18 horas. É uma força, elementos de força, repetindo na acepção de André Luiz, são gerados através desse movimento às 18 horas, que permeia e que envolve a todos os seus elos, a todos que se param aquilo que estão fazendo e fazem essa prece, pedindo pela paz do planeta Terra, a paz do Brasil, que envolve os nossos governantes, a paz no estado do Rio de Janeiro, a paz no município de Macaé, no Lar Francisco de Assis, nos seus lares e dentro de cada um de nós. Se vocês fizerem essa prece pedindo pela paz, não são pedidos frívolos, não são pedidos para que... Porque às vezes a gente pede muitas coisas a Deus, e esse momento é um momento de pedir algo que você identifique que seja um momento grave para você, ou para alguém que você conheça, alguém com uma enfermidade muito séria, alguém com uma dificuldade, uma depressão crônica que está prestes a cometer desatinos. Não, você pode ter horários específicos para orar: Senhor, me dá força para buscar esse trabalho que eu tanto almejo, para ajudar a minha família. Mas às 18 horas, tente se desprender talvez de si mesmo e coloque o seu irmão, o seu próximo nas suas preces e veja o que acontece. É uma grandiosa força, conforme a casa já nos esclareceu. Pensamentos idênticos fortalecem a ação da prece. Assim como existe a corrente do mal, que são os espíritos encarnados ou desencarnados, que às vezes ficam alimentando maledicências, ficam alimentando a maldade, e um passa para o outro, daqui a pouco uma comunhão do mal. E também os livros espíritas esclarecem a força dos trabalhos, das magias que são feitas em virtude da emanação dos encarnados, quando estão pensando em teor, em assuntos deletérios. Existe a corrente do bem, aí no caso nós propomos a corrente do bem, da paz, e a vigilância do pensamento, porque vigilância também é prece. A resposta nunca faltará,
estímulo dos bons espíritos ao pensamento do homem. Se você faz um movimento de orar, faça silêncio interior para receber a orientação. Porque se você cortar o sinal, cortar o canal, sem ter parado para escutar o que Deus tem a te dizer, essa orientação pode vir depois, no sonho, mas você perde uma oportunidade que é gerada naquele momento, da prece. Inspiração para desviá-lo dos maus pensamentos, dão bons conselhos e boas ideias, respeitando a sua liberdade de seguir ou não. A questão do perdão, nós voltamos a essa questão, que lacra setores do seu cômodo interno, da sua casa mental, em que Deus poderia estar atuando. Então peça força, peça para Deus ajudar nessas demandas, que com certeza, ele vendo o seu esforço, ele vai perceber que você amadureceu, e que vai perceber que você está pronto para usufruir dos tesouros que ele prepara para todos os seus filhos. Tesouros esses que, se dado antes da hora, poderiam fazer perder a sua existência material. Nós concluiremos o estudo com esse canto para Maria, pedindo para nós fecharmos as luzes nesse momento. São diversos assuntos que podem ser abordados, mas o mais importante é que o Espiritismo é um Espiritismo não só de conhecimento, é de vivência. O Espiritismo que não é sentido é um Espiritismo que passa na nossa vida e não cria raízes. Você pode saber todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, ler muito, mas se isso não lhe diz respeito ao coração, se você no ato da sua prece não oferece a melhor flor dos seus sentimentos, o Espiritismo passa na sua vida e coloca no seu perispírito um cabedal de conhecimentos, mas se naquele momento não criam raiz, nem frutificam, nem vibram luz dentro de você. Durante essa canção, pense em algum aspecto, ore a Deus, um fortalecimento que você veio buscar nessa casa. Peça a Maria. Herculano Pires, quando indagado sobre a importância de se questionar, será que eu posso orar para intercessores? Eu posso orar direto para Bezerra de Menezes, Frei Luís? Para Maria, perguntaram sobre Maria, mas é certo, o Espírito faz isso? E fala que são espíritos luminares que inspiram, né, essa espiritualidade, esse amor, sim, eles levam até Deus as nossas rogativas, os falangeiros. Então sim, existem intercessores. Às vezes nós fixamos o Padre Pio, pensamos no mentor Chico Xavier, mas essas rogativas chegam até Deus através dos intermediários. E o amor de Maria é o amor que é de uma mãe para a humanidade inteira, é a mãe de todos nós, é a mãe dos sofredores, é a mãe dos vencidos, é a mãe dos entristecidos, daqueles vencidos pelo mundo, mas não aos olhos da espiritualidade. Então vamos fechar os nossos olhos e pensar na imagem de Maria. Ou quem quiser acompanhar, tudo bem, tem a letra aqui exposta, mas pensemos em Maria nesse momento. Reluz como cristais do amor na presença de Deus. Brilhou em minha luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, nesse mundo de aflitos, ampare, mãe, os filhos seus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guia meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guia meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Este conforto que nos traz
nos momentos de dor. Me faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim essa paz infinita. Ó Virgem Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Maria possa envolver a todos. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado, porque o pior sentimento é o desamparo. É achar que na caminhada da vida não se tem um ombro amigo e confiável para nos dar força. Mas quando você estiver nesse momento, pense em Maria, que com certeza você vai ter uma resposta e na mesma hora a tua dor amenizará. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, reluz da prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Muita paz a todos. Deus possa acompanhar em segurança cada um até os seus lares. Que assim seja.